Sabe aquela sensação, bem do nosso tempo, de que o que é pessoal, o que é concreto, está meio que se dissolvendo no meio de ideias gigantescas de grandes abstrações? Pois é, existe um conceito filosófico para isso: autodetia. A ideia de um filósofo romeno, Constantin Noica. E olha, talvez ela nunca tenha sido tão relevante quanto agora. É um sentimento que pega muita gente, né? Aquela coisa de se sentir meio esmagado por umas forças que parecem não ter rosto. Pensa só, a história com H maiúsculo, ou as estatísticas de Big Data, as grandes ideologias. Parece que quanto maior é o quadro geral, menorzinho e mais invisível o indivíduo fica, quase sem importância. É exatamente essa tensão que a Ato de Erateia tenta decifrar. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. A gente começa entendendo o que o Noica chamava de doenças do espírito, depois a gente entende a estrutura que ele montou para enxergar a realidade, para aí sim focar na atodertia. E para isso, vamos usar um estudo de caso fascinante, o escritor Lev Tolstói. E no fim, a gente traz a pergunta para o nosso quintal. Será que essa é uma doença dos nossos dias? Vamos lá, primeira parte, doenças do espírito. Para a gente sacar o que é a atodetia, primeiro a gente precisa entender o pensamento do Noica. E ele não estava falando de uma dor de cabeça ou de ansiedade, não. Era algo bem mais fundamental. A proposta do Noica era que existem certos desequilíbrios que não são problemas do corpo, nem só da nossa cabeça. São mais profundos. Ele acreditava que a filosofia podia, olha que interessante, diagnosticar essas condições que afetam o nosso jeito de existir e de entender o mundo. E aqui está o pulo do gato. Para ele, isso não era uma falha pessoal sua ou minha. Ele chamava de doenças ônticas, ou seja, doenças do próprio ser, da própria existência. É como se fossem umas rachaduras na fundação da realidade, e nós, humanos, somos quem acaba revelando essas rachaduras. A ideia não é que a gente está doente, mas que o próprio jeito que a realidade se organiza pode ter um desequilíbrio. Muito bem. Parte 2. O trio ontológico. Para conseguir diagnosticar essas doenças do ser, o Noica criou uma espécie de mapa. Ele achava que toda a realidade podia ser entendida a partir de 3 pilares principais. Imagina assim, o geral é a receita de um bolo, a ideia universal de bolo. O indivíduo é aquele bolo específico que está ali, na sua frente. E as determinações são os passos concretos, sabe? Misturar os ingredientes, assar, colocar a cobertura, é tudo aquilo que liga a ideia geral ao resultado individual. Para o Noica, uma vida, uma existência saudável mantém esses 3 em equilíbrio. A doença do espírito aparece quando um deles falta, ou pior, é rejeitado. E esse modelo dele gera esse mapa aqui com 6 doenças possíveis. Elas aparecem quando um dos 3 pilares, geral, indivíduo ou determinações, está em falta ou é ativamente recusado. O nosso foco, ato de tia, está bem ali, na segunda linha. É o que rola quando o indivíduo é ativamente recusado, rejeitado. Então vamos lá. Terceira parte. Atoliteia, a recusa do indivíduo. Agora a gente chega no coração da nossa conversa. Porque essa é a doença que o Noica achava especialmente perigosa. E especialmente moderna. Isso é a atodecia. É o que acontece quando o quadro geral fica tão, mas tão dominante que ele apaga os pixels individuais que formam a imagem. É aquela tendência de olhar para a floresta, mas negar que existem árvores ali. O sistema passa a ser mais importante que a pessoa, a lei da história mais importante que a vida humana. E para mostrar como essa ideia funciona na prática, o Noica não foi atrás de um ditador ou de um burocrata. Não. Ele foi buscar o exemplo perfeito em alguém que, na sua arte, era o mestre do indivíduo. Pois é, Lev Tolstói. O mesmo cara que criou personagens inesquecíveis, super complexos, como a Anna Karenina e o Pierre Bezukhov. Aí a gente se pergunta, como é que ele pode ser um exemplo de alguém que recusa o indivíduo? E aqui que está o grande paradoxo que o Noica aponta. De um lado, você tem o Tolstói artista, um gênio para dar vida a pessoas complexas, cheias de particularidades. Do outro lado, você tem o Tolstói filósofo, que principalmente no livro Guerra e Paz, defendia que esses mesmos indivíduos não tinham poder nenhum para mudar o curso da história. Essa era a pergunta que não saía da cabeça dele. O que é que move a história, afinal? São os grandes líderes? Os heróis? As decisões geniais dos generais? E a resposta do Tolstói foi um sonoro não. Para ele, a história não é feita por Napoleão.
Ela é tipo uma maré gigante, uma força da natureza, formada pela soma de milhões de pequenas vontades anônimas. O indivíduo, por mais poderoso que ele pareça, é só um pedacinho de madeira boiando nessa correnteza, achando que está guiando o caminho. É aqui que o Noika mostra como a filosofia do Tolstói acabou, digamos, invadindo e prejudicando a arte dele. Tem um personagem em Guerra e Paz, o Platon Karataev. Ele deveria ser a encarnação do espírito do povo russo. Mas, na visão do Noika, ele não é uma pessoa de verdade. Ele é uma abstração, um símbolo, um tipo geral do camponês. Ele é a prova de que, quando a toltedia toma conta, a arte perde a vida. Ok, quinta parte, o preço do geral. Mas, e daí? Quais são as consequências de viver com essa visão de mundo, sempre olhando para o geral? Qual é o preço que se paga por recusar o indivíduo? Essa pergunta tira a gente da literatura e joga a gente dentro da vida do próprio Tolstói. E quem sabe faz a gente refletir um pouco sobre as nossas também. A análise do Noika aqui é muito forte. Ele diz que, ao negar a importância do indivíduo e do seu lugar no mundo, o Tolstói se condenou a uma espécie de exílio espiritual. Essa filosofia o deixou sem chão, sabe? Sem um lar concreto para a alma. Aquela fuga dramática que ele fez de casa no fim da vida não foi um ato de loucura, foi a conclusão lógica de uma vida inteira recusando o valor do lugar individual. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. A atodetia foi o diagnóstico que o Noika fez para uma condição que ele viu no Tolstói e na sua época. Mas e na nossa? Vamos pensar um pouco. Quando a gente olha para as pessoas só como pontinhos num gráfico de dados, ou só como membros de um grupo demográfico, será que não estamos praticando uma forma de audeitia? Ao dar prioridade para o sistema, para o algoritmo, para a tendência geral, a gente corre um risco enorme de esquecer que a realidade é vivida por indivíduos de carne e osso. A pergunta que o Noika nos deixa é, nessa busca por entender o quadro geral, será que a gente não está se apagando no processo?